Olá, muito boa tarde para você. Está começando a semana e, claro, a segunda-feira e o nosso Revista Maranhão já começa destacando economia criativa, impulsionando negócios e aumentando a renda de trabalhadores aqui no estado. E no Giro dos Municípios você acompanha um projeto voltado ao empreendedorismo e que tem ajudado as mulheres em situação de violência. E atenção, hein? Especialistas alertando para a diferença nos sintomas entre Covid e dengue. E ainda nesta edição você acompanha aí o uso da cannabis para fins medicinais e que tem ampliado a discussão e a qualidade de vida de muitos doentes crônicos. É agora no seu Revista Maranhão. Tá começando a semana, né, gente? Espero que o seu fim de semana tenha sido tranquilo, tenha sido abençoado e que essa semana promete, né? De muitas bênçãos e também seja igualmente tranquila para todos nós. Mas olha, a gente já começa o nosso Revista Maranhão de hoje com boas notícias, porque é sempre muito bom, né? Afinal, a semana está só começando. Mas olha que legal, é cada vez maior o número de pessoas que têm apostado na economia criativa, que é um segmento que movimenta aí a agenda local e tem criado muita oportunidade. Um espaço de coworking que abriga vários brechós da cidade, um salão especializado em cabelos cacheados e uma marca de roupas voltada para o público do reggae. O que cada um desses empreendimentos tem em comum fazem parte da chamada economia criativa. Mas afinal, o que é economia criativa? Antes do conceito, fomos conhecer um pouco mais da história e do trabalho desses empreendedores. É aqui, nesse ponto, em uma das escadarias no Centro Histórico de São Luís, que Maurício abriu o espaço de coworking há 3 anos. Surgiu por oportunidade. As pessoas procuravam a gente pedindo um espaço para colocar suas coisas, colocar sua marca. E a gente pensou, bom, por que não abrir um coworking, um espaço compartilhado? E aí de 3 anos para cá, a galeria está fazendo parte da vida de 25 empreendedores. Hoje são 25 associados, pequenos empreendedores como Gleide, que começou a vender peças de brechó somente na internet, até que viu a oportunidade de ampliar o negócio. Depois de algum tempo, com a demanda, veio a necessidade de ter um espaço físico, só que como uma estrutura de loja já não daria para mim, mas conheci esse espaço, né? Já aluguei uma arara e a gente trouxe para cá o garimpeira, continua online e facilitou para as minhas clientes, porque aqui elas podem experimentar as peças, podem pegar, sentir e fazer suas retiradas dos produtos que elas compram na loja online. E foi atrás de um sonho que Túlio Jamaica resolveu apostar na moda reggae na capital brasileira do ritmo, que tem as cores da Jamaica. Deu tão certo que o negócio virou referência no setor, mas ele quer ir ainda mais longe. Eu sempre fui apaixonado pelas cores do reggae, sempre fui apaixonado pela música. Tudo também começou pela música. A música é o primeiro contato que todo mundo tem com o reggae, certo? Eu estou tentando transformar em moda reggae. Aí a minha esposa chegou para mim e falou assim, rapaz, por que tu não bota tua marca? Em 2012 nasce a Jalive, escutando uma música de Bob Marley chamada Jalive. Essa música me inspirou e eu botei e hoje está aí. Graças a Deus e graças a todos os colaboradores e aos regueiros, está aí a marca estourada. Identificando as oportunidades, Vanessa decidiu abrir o próprio salão especializado em cabelos cacheados. Ela conta que sempre atuou por conta própria, no começo como microempreendedora individual, com apenas um funcionário. Hoje são 13. Minha mãe era cabeleireira, então eu sempre convivi nesse universo. Só que na parte das químicas. E eu nunca gostei dessa parte de químicas. E aí eu tive uma filha, minha primeira filha, há 11 anos atrás. E aí ela nasceu com o cabelo cacheado. E eu tinha o cabelo alisado, não sabia nem por onde começar a cuidar do cabelo. E aí eu comecei a pesquisar a respeito. E aí eu decidi fazer a minha transição capilar, deixar o meu cabelo natural, né, até como um incentivo para minha filha aceitar o cabelo dela também. E eu fui à procura de um espaço, de um salão,
para fazer o corte, para me orientar e me deparei com uma escassez aqui em São Luís, não tinha nenhum salão especializado na área. E eu vi aí uma oportunidade de começar um negócio que, além de eu gostar, era também algo que estava começando aqui em São Luís, o início da transição capilar aqui em São Luís. De acordo com a Confederação Nacional das Indústrias, cerca de 90% das empresas de economia criativa são de pequeno e médio porte e aos poucos vão crescendo e movimentando a economia. A perspectiva é de que em 2030 essas empresas sejam responsáveis pela geração de pelo menos 1 milhão de novos empregos. O Sebrae Maranhão desenvolve ações específicas para a economia criativa há alguns anos. Trabalho que vem sendo ampliado e que muitas vezes começa com o básico, explicar a proposta da economia criativa e quem se enquadra no perfil. A economia criativa é o conjunto de negócios que tem como principal insumo o capital intelectual, a cultura e a criatividade. Tudo isso gerando um valor econômico no final. Então, todo mundo que trabalha com arte, todo mundo que trabalha com negócios ali que mexam com a criatividade, com o que a gente tem aqui no intelecto, né? Então, o mundo das startups, tudo isso faz parte da economia criativa. E para quem quer começar, a tarefa nem sempre é fácil, mas algumas dicas e orientações corretas podem ajudar quem tem o sonho de empreender a seguir em frente. Então, a gente tem uma série de soluções, tanto online quanto presenciais, a maioria gratuitas, né? E a gente também agora está focando muito na preparação para esse ambiente favorável para a cultura que a gente está vivendo agora, né? Com as leis de incentivo, a retomada das ações do Ministério da Cultura. Então tem muitas oportunidades editais para todo estágio de negócio, né? Toda fase de maturidade. Então a gente tem feito uma preparação para as pessoas elaborarem os projetos, interpretarem os editais e se apresentarem da melhor forma possível. É complicado começar? É complicado, mas assim, tem muito acesso, tem muita informação, as pessoas precisam se organizar e se profissionalizar para isso, né? E o Sebrae está aqui para ajudar. E olha que legal, né? Apostar. E tem que apostar mesmo, afinal de contas, se a gente não fizer isso, dar esse primeiro passo, não tem como saber se vai dar certo, né? Claro que buscando aí a ajuda necessária, a consultoria necessária para que a gente possa apostar, mas também com aquele tiro certeiro, né não? Olha, e falando ainda sobre empreendedorismo, um projeto aqui da capital tem estimulado muitas mulheres em situação de violência doméstica, inclusive a buscarem, viu, de uma forma muito concreta esse lugar, essa profissão. E, na verdade, se redescobrir, né? Que muitas dessas mulheres já tinham uma profissão antes, mas aí com o casamento, aí com a vida familiar, deixou de lado. E aí, por conta da violência doméstica, tem se colocado nessa situação e nesse lugar. E por meio desse projeto, essas mulheres elas têm buscado essa redescoberta. No primeiro trimestre de 2024, o Maranhão registrou 10 casos de feminicídio, o que equivale a quase uma mulher assassinada por semana. Apesar do dado se comparado com 2023, o número empata com o registro dos primeiros 3 meses do ano passado. Atentos a essa realidade, um projeto desenvolvido na capital tem proporcionado às mulheres em situação de violência oportunidade a partir do empoderamento. De extrema importância que as mulheres saibam exatamente o trabalho que é feito na Câmara e assim como na Casa da Mulher Brasileira. Lá na Câmara, eu sou atualmente a Procuradora da Mulher. Lá na Procuradoria nós temos, Kit, uma advogada. Temos também um trabalho extensivo que a gente pede, quando as mulheres nos procuram, a gente requisita a assistente social e a psicóloga da Câmara para atender essas mulheres, para dar um atendimento humanizado. Se a mulher estiver com um problema, olha, eu preciso fazer uma denúncia, a gente caminha para a Casa da Mulher Brasileira. Mas lá na Câmara a gente já recebe, já conversa, orienta. Muitas vezes a mulher também não tem nada o que comer. Carla, eu estou aqui com uma situação
sofri violência doméstica, estou com 4 filhos fora de casa e não tenho nada para comer. O que pode me ajudar? A gente providencia a cesta básica, providencia ajuda para essas mulheres. Então lá você tem também um atendimento humanizado e que a mulher também se sente confortável. Muitas vezes não quer conversar com uma assistente social, quer conversar com uma advogada. E a advogada está lá exatamente para dar essa assistência. E não só isso. Hoje nós também fazemos um trabalho, eu como vereadora, de empreendedorismo. Dar exatamente uma visibilidade para essa mulher que quer trabalhar. Ora, se ela está fora de casa, tem filho para sustentar, como ela vai fazer para sustentar essas bocas? A gente, lógico, tem cursos rápidos exatamente para elas fazerem. Estamos oferecendo em igrejas, em clube de mães e associações. Essas mulheres podem procurar. São cursos de 2, 3 dias e dali já sai com uma chance, com algum ganha-pão. Eu mesmo já contratei para fazer evento. Uma pessoa fez um curso, 3 a gente ofereceu curso para organização de eventos. Olha, a menina lá já ofereceu, já aprendeu, a gente já contratou R$350. Estou te dando um exemplo, né? Então assim vai, você ajuda essas mulheres para ter seu ganha-pão e esse trabalho. Agora, vereadora, esse projeto que a senhora citou agora, que é de empreendedorismo, estimulando essa mulher, na verdade, para que ela possa ter a renda, ela contempla hoje, aqui na capital, quantas comunidades em média? É um projeto para contemplar todas as comunidades. Na verdade, esse projeto, eu tenho um projeto também, como ele acontece de empreendedorismo. Você procura a gente, eu sempre estou postando nas redes sociais, e as pessoas pedem, Carla, vai ter curso, por exemplo, no Anjo da Guarda, vai ter curso na Cidade Operária, vai ter curso em outro bairro. A gente providencia até associações que queiram levar nossos cursos para lá, para dar essa oportunidade para as mulheres. Mas não só isso, a gente tem também, sou autora de um projeto Mais Mulheres, já é lei, e ele criou, na verdade, um percentual de 5% para as empresas que queiram contratar em seus quadros mulheres que sofreram violência doméstica. E daí ela tem um benefício fiscal. Então é de extrema importância para a nossa sociedade que essas mulheres saibam dessa lei e que essa lei já está aí em pleno vigor. Né? A gente tem que contar com os parceiros empresários para empregar essas mulheres. Agora, só para a gente finalizar, com relação a esse estímulo que está sendo dado também, a iniciativa privada que precisa entrar nessa batalha também, né? Olha, temos que ter essa mão amiga, porque a gente sabe que hoje no Maranhão o Estado ainda é um grande empregador. Mas as empresas, eu acho que através do Sistema S, através da FIMA, é uma parceira. Inclusive, nós estamos fazendo parceria com o SESI, SENAC, para levar esses cursos nessa comunidade. E lá, basicamente, é um pool de empresas, né? E as empresas, vamos contratar, vamos chamar essas mulheres e a gente para ter essa ênfase, esse estímulo para elas. Inclusive, graças a Deus, agora foi contratada uma dessas mulheres que sofreu uma violência doméstica. Eu quero agradecer aí, ela pediu para não citar nomes, mas foi empregada, graças a Deus, e já está trabalhando, já tem seu ganha-pão. A Assembleia Legislativa do Maranhão convocou os primeiros 30 aprovados no concurso promovido pela Casa. A lista já foi publicada no Diário Oficial e agora os aprovados deverão cumprir o protocolo de documentos e exames. No interior do Maranhão, o governo do estado inaugurou a unidade de reintegração social feminina de Carolina, a primeira do estado a utilizar a metodologia da justiça restaurativa, que tem como objetivo trabalhar a reintegração social. A unidade tem capacidade para custodiar 93 internas, sendo a ocupação atual de 36 custodiadas. As apenadas também terão acesso a frentes de trabalho como piscicultura, salão de beleza, horta, malharia e lavanderia. Também será oferecida educação formal e profissional por meio do programa Rumo Certo, que trabalha a qualificação para o mercado de trabalho. Aqui em Carolina estamos entregando um sistema prisional feminino muito moderno, um dos mais modernos do Brasil. E aproveitando também para inaugurar uma areninha, que vai dar oportunidade aos jovens de praticar esporte. Então são 2 equipamentos diferentes, um no esporte e o outro na área de administração penitenciária, onde a gente está ressocializando as internas, porque é uma unidade prisional feminina, para que elas possam, ao sair das suas penitenciárias, elas terem a oportunidade de trabalho, está preparado para o mercado de trabalho. De parabéns à iniciativa, né?
Afinal de contas, a gente precisa sair do discurso e ir para a prática de forma muito concreta e colaborar com a vida dessas mulheres. São tantas, né? Não só aqui na capital, mas em todo o estado que precisam pelo menos de uma informação e a ajuda necessária dessa forma aí chega num bom momento. Vou deixar aqui as redes sociais para que você possa saber um pouco mais desse projeto e também participar aqui do nosso Revista Maranhão. Lembrando que é de toda segunda-feira, a partir do 12h30, você ligado aqui com a gente. Por falar nisso, ainda não deu horário, então você já sabe, eu vou para o intervalo rapidinho, mas na volta a gente traz um outro conteúdo muito importante. Sabe aquela história dos sintomas? Principalmente agora, né? Nesse tempo de chuva, a gente nem sabe o que de fato a pessoa tem, né? Então vamos aprender a diferença entre esses sintomas da Covid e da dengue? Já já você vai saber, tá? E tem ainda o uso da cannabis para fins medicinais e que tem ampliado, inclusive, a qualidade de vida de muitos doentes crônicos. É um instante só, não sai daí não que eu volto já já. Estou de volta com o nosso Revista Maranhão e agora chamando a sua atenção, porque a gente sabe, né? Tá tão comum essa coisa da virose, são tantos sintomas. E aí, de repente, não sei se você já compreendeu que existe uma diferença, né? Entre Covid, sintomas da Covid-19 e, claro, sintomas também da dengue. Então, presta atenção para não se confundir. O cenário é preocupante e cheio de dúvidas. É que com o aumento crescente de casos de dengue e ainda vivendo sobre o medo das infecções causadas pela Covid-19 em todo o país, sintomas como febre, dor de cabeça e mal-estar passaram a assustar e gerar muita confusão. Afinal de contas, é dengue ou Covid? No atual cenário epidemiológico, é importante saber diferenciar os sinais de cada enfermidade, como explica este infectologista. No quadro da dengue, nós temos normalmente febre, dor no corpo, uma dor óssea importante, dor de cabeça, principalmente uma dor atrás dos olhos, mas não temos sinais ou sintomas respiratórios. Então não tem coriza, não tem tosse, não tem espirro. A dengue se caracteriza por outros sinais. No quadro de Covid ou doença respiratória, nós temos febre, dor no corpo, mal-estar. Normalmente não é uma dor no corpo tão intensa, é muito mais um mal-estar. E início de sinais ou sintomas respiratórios. Então, coriza, um pouco de dor de garganta, tosse. Então, a caracterização inicial desses sinais e sintomas é muito importante e faz realmente a diferença. Chama a atenção que o Brasil já registrou em 2024 1.937.651 casos de dengue, sendo 16.494 casos de dengue grave ou com sinais de alerta. Há ainda 630 mortes confirmadas por dengue e outras 1.009 sob investigação. Um detalhe é que a maioria dos pacientes com dengue se recupera, mas parte deles pode progredir para formas graves da doença. E segundo o Ministério da Saúde, a quase totalidade das mortes por dengue é classificada como evitável e depende, na maioria das vezes, da qualidade da assistência prestada e organização na rede de serviços de saúde. Enquanto a dengue é classificada como doença febril aguda, a Covid tem classificação potencialmente grave e de elevada transmissibilidade. Veja agora as principais diferenças entre as duas doenças. Na dengue, os sintomas são febre alta de início repentino, dor atrás dos olhos, sem infecção de vias aéreas, mal-estar, prostração e dores no corpo. Já no caso da Covid, dor de cabeça, obstrução nasal, coriza, dor de garganta, tosse, que pode vir acompanhada de febre e dores musculares. Agora, se você apresenta algum destes sintomas e diante da dúvida, é aconselhável procurar uma unidade de saúde para fazer o acompanhamento médico. E eu estou aqui já sentada no nosso cantinho da entrevista, porque hoje a gente traz um tema muito importante que precisa ser ampliado cada vez mais.
é o uso da cannabis para fins medicinais. Mas quem vai conversar comigo é o defensor público, Vinícius Goulart, ele que participou recentemente, né, na verdade a Defensoria, né, promoveu recentemente uma discussão ampliada sobre esse assunto, né, doutor? Muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Kate, boa tarde a todos os telespectadores da TV Assembleia. Muito bem, eu acho que para a gente começar nosso bate-papo, doutor, eu acho que é importante a gente desmistificar, explicar para as pessoas essa diferença que é fundamental. Porque tem muita gente que ainda pensa que quando você fala da cannabis, você está falando ou defendendo, né, de forma muito explícita, né, a liberação, de repente, da maconha. Perfeito. Explica para a gente essa diferença que é fundamental, doutor. Perfeito, Kate. E realmente uma diferença fundamental e o nosso intuito, inclusive, com o seminário que nós organizamos na data de ontem na Defensoria Pública, é justamente conscientizar a população de que a cannabis para fins medicinais não tem nada a ver com droga, não tem nada a ver com o uso recreativo da maconha, né? Existem diversos estudos científicos, são estudos já robustos, né, que indicam realmente um benefício muito grande da cannabis, né, seja através do canabidiol ou mesmo o THC em doses menores, para diversas doenças, principalmente em crianças. Nós recentemente tivemos a incorporação aqui pelo Sistema Único de Saúde no âmbito do Estado do Maranhão do óleo do canabidiol para crianças que sofrem de epilepsia refratária, ou seja, crianças que sofrem de um tipo de epilepsia que já trataram com diversos medicamentos. Esses medicamentos têm diversos efeitos colaterais e a criança simplesmente não tem nenhuma melhora. Então é isso que a gente está tratando, de como a gente pode expandir esse direito, que é uma questão de saúde pública, para que as pessoas tenham um acesso maior a esses medicamentos. E não se está de maneira nenhuma falando em questão do uso da maconha para fins recreativos. Agora, veja como é importante, né, de fato, ampliar essa discussão. Eu costumo falar, doutor, que o nosso estado, territorialmente, é gigantesco, né? Sim. Quando a gente fala sobre as pessoas, as crianças, né, de uma maneira muito especial, que sofrem, né, doenças crônicas raras e que precisam do uso, né, dessa medicação para fins, né, é bom que se diga mais uma vez, medicinais, a gente está falando de fato de levar essa informação. Aqui no estado, por exemplo, são 217 municípios, né? Tem gente que nunca nem ouviu falar. E aí a Defensoria chega nesse momento para ampliar essa discussão. Agora, aqui no estado, de uma forma específica, como é que a Defensoria está atuando nesse campo, doutor? Bom, nós tivemos o contato com duas associações que cultivam a cannabis para produzir o óleo e dessa forma baratear o acesso ao fármaco para famílias, para os associados, né? Porque o que a gente tem hoje a própria lei de drogas, a lei 11.343, ela é de 2006 e no artigo 2º, no parágrafo único dessa lei, já há um dispositivo que autoriza a União a regulamentar o cultivo para fins medicinais do canabinoide, certo? E de outras plantas que possam ser utilizadas para fins medicinais. A União está esse período todo sem regulamentar essa situação. Então, o que acontece hoje? A Anvisa ela tem duas normas internas, duas RDCs, que elas regulamentam, de certa forma, como nós podemos pedir a importação do canabidiol. Só que esse medicamento ele chega até o paciente com um valor muito elevado, muito caro, né? E nós sabemos que a maioria dos usuários do medicamento não tem condições financeiras para arcar. Então essas associações elas surgiram, né, inicialmente com esse objetivo. Existem cerca de 500 pessoas associadas já em cada associação dessa. Então significa que são muitas pessoas procurando realmente esse tratamento, né? E apesar de serem muitas, ainda é pouco, né, doutor? Ainda é pouco se nós pegarmos o universo da população do Maranhão, de cerca de 7 milhões de habitantes, não é? Então o nosso objetivo é justamente esse, é ampliar o debate, é levar isso realmente para que todas as pessoas saibam que se está tratando aqui de uma questão de saúde pública, né? Em momento algum a gente trouxe à discussão a questão de descriminalização de drogas, não é nada disso, não é? E a gente realmente se pauta em estudos científicos. Foi bastante interessante ontem, Kate. Nós trouxemos, além do Dr. Ricardo Montenes, que é um doutor da UFMA, pesquisador, professor da Universidade Federal do Maranhão na área de ciências biológicas. Ele fez uma palestra muito boa para a gente. Nós trouxemos também 2 médicos, a doutora Patrícia, que trabalha ali na Casa Ninar também, ela é médica neurologista, na Casa Ninar, uma profissional de excelência, né? De referência, ela já trabalha com a cannabis há 12 anos. Uma médica neurologista muito conceituada e que já
passa para os seus pacientes a cannabis. E nós tivemos, inclusive ontem, os depoimentos de várias mães de crianças que passaram a usar o óleo do canabidiol. Crianças que tinham problema de hidrocefalia, por exemplo, epilepsias que não tinham controle. E os depoimentos da mãe realmente são coisas comoventes, né? Você vê a criança bem, brincando ali até no auditório. Então, o que a sociedade tem que discutir, penso eu, né, é essa questão de desmistificar certas coisas, né? Quando a gente fala, por exemplo, em medicamentos, né, a diferença do medicamento para o veneno é a dose que você usa, né? E a mesma coisa é com qualquer tipo de planta. A maioria dos medicamentos existentes, eles têm compostos químicos que vêm de vegetais, de plantas, né? Então Agora, mais ou menos isso. Doutor, eu ouvindo o senhor falar, a gente, claro, automaticamente a gente se volta para a questão da lei, né? Sim. O quanto é preciso provocar ainda, porque a letra da lei em si, ela é muito fechada, como o senhor comentou. Agora, se não existir uma provocação direta, isso não vai mudar nunca, né? E daí a dificuldade que essas famílias enfrentam, né? Sim, com certeza, uma dificuldade grande. As próprias associações, elas acabam trabalhando sem uma segurança jurídica, né? Nós temos hoje já meio que pacificado no Superior Tribunal de Justiça a questão dos habeas corpus preventivos para pessoas que cultivam, né, a questão da cannabis para o seu consumo próprio no sentido de medicamento, para produzir o seu óleo, até por questões econômicas. O óleo, ele chega numa farmácia por coisa de R$800, às vezes. É caro, né? É um acesso que fica bem limitado para a maioria das famílias. E também existem já algumas ações, Kate, com relação a associações ao longo do Brasil, né, por todo o território nacional, ingressando com ações civis públicas, ações coletivas, justamente para que a União seja forçada a autorizar, regulamentar de certa forma e fiscalizar as entidades, as associações, porque a União, na verdade, ela está em mora dessa regulamentação. A Lei de Drogas, ela já definiu isso desde 2006. Nós estamos em 2024, nós vamos fazer quase 20 anos. É muita coisa. Não é? Então, o que acontece? Como não houve uma regulamentação por parte do Poder Público Federal, do Executivo Federal, o Judiciário acabou reconhecendo essa mora do Poder Executivo em regulamentar. E uma das associações, que é a Abrace, que é uma associação da Paraíba, ela já conseguiu essa decisão judicial, inclusive transitada já em julgado. Muito bem, doutor, em razão do tempo, eu vou precisar encerrar nossa entrevista. O doutor Vinícius Goulart, que também é titular, né, lá do Núcleo de Defesa do Idoso. Na verdade, é uma ampla responsabilidade que o senhor tem por lá. Mas queria agradecer a sua participação aqui, deixar o espaço aberto para que o senhor possa voltar com a gente com outras novidades. Perfeito, muito obrigado, que a gente agradece o convite. Muito bem, estou terminando desejando por aqui que você tenha uma excelente semana. Fiquem com Deus, em paz e até segunda. Vem aí mais notícias, viu? Não sai daí não. Tchau, gente.